Marcos 3, verso 20 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. Quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Vamos orar. Pai de amor, a tua palavra ela é maravilhosa, edificante para nós, e nós entendemos que é o Senhor falando conosco para nos preparar, para nos ensinar, para que nós possamos então, Senhor, pregar este evangelho com convicção, com verdade, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, por esta liberdade que nós temos aqui em cultuar nesse local. Obrigado por este espaço que o Senhor nos concede. E, Pai, que nós possamos manifestar o Teu amor e nós possamos pregar a Tua palavra com convicção e, principalmente, vivê-la, Pai, em nossas vidas. Fala nesta manhã, Pai, me usa como Teu instrumento, eu possa ser diminuído nesse instante, o Teu Espírito possa crescer, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, estamos aí no Evangelho de Marcos, caminhando cada dia mais, conhecendo este Evangelho maravilhoso que Marcos escreve aqui aos seus leitores. E, meus irmãos, lendo esse texto, a minha mente foi lá na década de 80. Eu tive a oportunidade de visitar uma das mais belas cavernas ali no município de Eldorado, interior de São Paulo. Uma caverna maravilhosa. O nome dessa caverna é Caverna do Diabo. Ela tem mais de 6 quilômetros de extensão, ela tem um desnível de 175 metros, muitas galerias, é um espetáculo da natureza. As estalactites ali saindo do teto, os estalagmites do chão, aqueles pontiagudos formados pelos pingos das águas, e formava ali um cenário maravilhoso. Muito bem. Por que se chama Caverna do Diabo se é algo que Deus fez, a natureza, a construção, Deus fez tantas coisas maravilhosas para nós vermos. Mas algumas histórias são contadas quando você chega naquele local, muitas lendas, muitas histórias. E uma delas é o seguinte, que na época dos escravos, quando os escravos fugiam e saqueadores fugiam, eles entravam nessa caverna para fugir, para se esconder. Só que eles nunca mais saíam daquela caverna. E a história diz o seguinte, que as pessoas falaram que eles foram engolidos pela garganta do diabo. E uma de outras histórias é que os índios escutavam vozes dentro daquela caverna, sons feitos naquela caverna e diziam que eram espíritos imundos que habitavam ali naquela escuridão. Mas eu lendo esse texto, eu me reportei a esse dia, porque antes de eu entrar naquela caverna, antes do grupo entrar naquela caverna, tinha ali um limite. E estava escrito em letras garrafais, proibida a entrada, perigo de morte. E nós, curiosos, antes do limite, a gente tentava enxergar alguma coisa
ali dentro daquela caverna, mas a escuridão era tão densa que você poderia tentar dilatar as suas pupilas e você não ia enxergar nada. E logo que nós entramos no primeiro momento ali, ainda as luzes não estavam acesas. E falaram assim, agora o momento. E acenderam as luzes, os holofotes coloridos. E quando acenderam aquelas luzes, aqueles holofotes coloridos, você se deparava com aquela maravilha que o Senhor preparou para nós vermos. Se você nunca foi, vá lá que vale a pena fazer uma viagem dessa. Mas é interessante que quando quando eu li esse texto, eu pensei nessa ocasião, por quê? Porque na hora que acenderam aqueles holofotes, eu vi por que aquelas pessoas que entravam ali escondendo, não voltavam mais, porque era morte iminente. Não tinha, na época, as passarelas que tem hoje, passando pelas galerias, que você anda sobre passarelas. Então, eles caíam sobre aqueles estalagmites, né? Aquelas pontiagudas, morriam, caíam dentro de poços de água, enfim. Era a morte certa. Ultrapassar aquele limite, entrar naquela escuridão, era a morte certa. Mas havia um limite ali escrito antes da entrada. Um limite, se fosse ultrapassado antes que aquelas luzes acendessem, era a morte certa. Como foi para aqueles que entraram na escuridão daquela caverna, por sua determinação de prosseguir, pensando que estavam certos e convictos na sua decisão, no que pensavam. O texto de hoje, meus irmãos, desta manhã, ele nos convida a refletir mais uma vez sobre o senhorio de Jesus Cristo, que é o tema de nossa mensagem desta manhã, e mostra a manifestação de sua autoridade. Esse texto também nos apresentará um limite que não deverá ser ultrapassado e as suas consequências. Temos aqui dois conflitos relatados nesse texto. Vocês observaram o primeiro conflito aí, nós temos entre Jesus e a sua família, portanto, um conflito familiar. Em seguida, logo mesclado a esse conflito, nós temos o conflito dos escribas e Jesus. Jesus e os escribas, logo, um conflito religioso. Ou seja, dois pilares importantes que deveriam ser sustentados em Deus. Então, esse texto, Marcos, nos apresenta, então, esses dois conflitos. E nós temos lido Marcos, e nós temos entendido, e nós temos visto os conflitos que Jesus tem enfrentado na sua caminhada, os debates que ele tem enfrentado, as acusações que ele tem enfrentado. E o reflexo desse seu evangelho, ele alcançava cada vez mais a fama, de tal maneira que a multidão que o acompanhava, que cercava Jesus, aumentava cada vez mais. Testemunhavam algo extraordinário em Jesus. Em Jesus eles queriam ver mais de seus milagres, de curas, de expulsão de demônios. Havia, e até hoje, em Jesus, há autoridade divina. Era cada vez mais nítido o senhorio de Jesus Cristo sendo manifestado. Era cada vez mais nítido a encarnação de Deus naquele momento, neste mundo. A multidão dizia, nós vemos o poder em Cristo, com autoridade, Ele ordena aos espíritos imundos, eles obedecem, até demônios reconhecem o senhorio de Jesus Cristo. No capítulo 1, no verso 24, nós lemos isso. Mas aquela multidão queria presenciar mais do que Jesus poderia, então, manifestar. Um episódio onde esta autoridade é manifestada, mais uma vez, de Jesus Cristo, e mais uma vez nós temos a manifestação ali da acusação contra Jesus Cristo. Acusações no intuito de levar a multidão a desacreditar em Jesus. Acusações que queriam promover um caos no meio da multidão, tentando falar que Jesus Cristo, então, não era esse Deus, não era esse Jesus Cristo prometido no Antigo Testamento.
E nesse primeiro momento, então, nós vemos a conduta da família de Jesus. O texto diz que depois que eles ouviram o quê? Vamos lá no texto. Então Jesus foi para casa e outra vez se juntou a uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, que Jesus Cristo não tinha tempo nem de comer, eles então fizeram uma acusação a Jesus. Eles ouviram que Jesus estava no meio da multidão e que não tinham tempo nem de comer. Antes, precisamos entender o seguinte: esse trecho de Marcos, ele não quer denegrir o nome da família de Jesus Cristo, muito pelo contrário. Marcos, ele revela aqui um zelo, um excesso de zelo da família de Jesus Cristo, onde provoca na família de Jesus Cristo esta reação, este pecado de acusá-lo. E a acusação nós vemos aqui, então, nesse texto. A família de Jesus Cristo diz: ele está fora de si. Isso quer dizer o seguinte: ele não pode cuidar dos outros se ele não cuida de si mesmo. Ele está louco, ele está doido, ele está fora de si. Como ele não se alimenta, ele não se cuida, e ele quer cuidar das outras pessoas. Em Salmo 69, verso 8, diz o seguinte: tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. O que aconteceu ali foi essa estranheza desta família, do excesso de cuidado da família de Jesus. Muitos comentaristas aqui, eles dizem que Marcos ele tem uma forma literal de escrever o seu texto. Se você perceber aqui logo no início, Marcos não fala quem estava ali, os parentes, ele fala os parentes de Jesus. E os parentes no grego quer dizer aqueles que pertencem a Jesus. Só que Marcos, nesse começo, ele não fala quem é. Só que se você for ali no verso de número 31, você vê: nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Então a família de Jesus está aqui relatada. Agora, os comentaristas eles dizem que essa estrutura literal de Marcos é muito conhecido como um sanduíche marcano. Ele começa falando algo aqui, ele não conclui, em outra parte lá embaixo, aí ele começa a falar, retomar aquilo que ele iniciou ali no começo. A gente vê muito isso no Evangelho de Marcos. Então encontramos a identificação deles. E esta forma de escrita de Marcos volta e meia aparece, então, nos seus escritos. O que vemos aqui neste início, por ora, meus irmãos, é este primeiro relato do conflito familiar. E sobre a família de Jesus nós vamos falar mais na próxima mensagem. Agora, no segundo momento, nós temos aqui, depois dessa acusação da família de Jesus, nós temos mesclado a este conflito, a essa acusação, nós temos aí o conflito religioso. E a palavra do Senhor diz assim, lá em Marcos, que nós vemos 2,7, nós vemos muitas blasfêmias, né? Dirigida das acusações dos escribas a Jesus, dizendo que ele fazia blasfêmia, ele falava coisa que não tinha nada a ver, que não era Deus que estava falando. Como escreve ali no capítulo 2, verso 6, como se atreve a falar assim, isto é blasfêmia. Estes homens, desde o início, procuravam desacreditar Jesus. E nesse segundo momento, nesse segundo conflito, nós encontramos então agora os escribas, depois dessa acusação da família de Jesus, dizendo algo muito grave, muito sério. Algo que ultrapassou o limite, algo que ultrapassou aquela linha tênue, algo que realmente inflamou o coração de Jesus Cristo. Aqui no Evangelho de Marcos, e nesse verso 22, nós lemos o seguinte: os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam:
ele está possuído de Beelzebul, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Uma acusação tão grave contra o Filho de Deus, contra Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, Marcos quer nos mostrar que aqui nós encontramos a insanidade verbalizada daqueles homens, daqueles acusadores. Nós encontramos aqui a cauterização desta insanidade em suas mentes. Nós encontramos aqui os verdadeiros lunáticos, os verdadeiros loucos. A família de Jesus disse que ele estava louco, que ele estava lunático, porque ele não se cuidava, mas os verdadeiros lunáticos, os verdadeiros loucos estão aqui, os escribas. Vejam, os escribas dizem que Jesus está possuído de Beelzebul. Beelzebul na tradução do grego, é o senhor das moscas. É uma entidade, um deus adorado pelo povo que vivia no vale de Ecrom, que depois começou a ser usado pelos cristãos como sinônimo. Ele é o diabo. Interessante que esta acusação, meus irmãos, é feita por aqueles do Sinédrio, a corte suprema de judeus. A corte suprema dos judeus. Eles eram os dirigentes, os oficiais ali daquele povo. Uma de suas funções desses dirigentes eram ser os guardiões rigorosos da palavra de Deus, da ortodoxia, da sã doutrina, das leis de Deus. É revelado o quanto estavam perdidos e presos na escuridão de seu intelecto. Uma escuridão que não permitia-os enxergar o caminho certo que deveria seguir. Esses homens que eram responsáveis para trazer o povo a esta palavra de Deus, que Jesus Cristo vive e reina, Jesus Cristo encarnado está no meio deles, eles não aceitavam isso por conta de sua inveja, por conta da seu orgulho. Homens da religião que procuravam ser os maiorais. E já vimos as mais variadas acusações que fizeram contra Jesus, desde o início deste evangelho. A acusação de blasfêmia, pois Jesus afirmava ter o poder de perdoar pessoas. A acusação de comer com pecadores. Nós vimos acusações de falta de ensino sobre o jejum e da guarda do sábado. Jesus Cristo, ele recebeu todas essas acusações. Agora, neste momento, o limite foi ultrapassado, de tal forma que esses escribas, esses mestres da lei, esses considerados os da época, os guardiões da ortodoxia, entraram definitivamente na escuridão das trevas com seu orgulho, com sua inveja, não permitindo que a luz do Espírito Santo acendesse em corações. Diante desta grave acusação, vemos imediatamente, meus irmãos, nesse texto, a contestação de Jesus a estes acusadores. Verso 24 e verso 27. Tá. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Verso 26. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa deles. Aqui, meus irmãos, nesse momento, Jesus aprofunda o seu argumento contra esta acusação dos escribas. Jesus os chama a atenção, mostrando que o sucesso do seu ministério terreno e desta fama que os incomoda tanto, a ponto de manifestarem tamanha estupidez, tamanha blasfêmia, está no fato de que ele amarrou o valente, o homem forte, este Satanás, este Beelzebul, e saqueou seus espólios, aqueles que estavam sobre seu poder, e os salvou de sua vida
nos deu vida eterna, o Senhor derramou a sua graça. Os homens ali estavam acusando de Jesus ser Satanás. Este homem é Satanás, ele não é filho de Deus. Ele que está fazendo todas essas coisas. E Jesus Cristo fala assim, como que um reino pode subsistir com ele mesmo? Se Satanás que está fazendo tudo isso, ele fizer isso, ele está se destruindo, se autodestruindo, ele virou um kamikaze de si mesmo. Como que uma casa dividida ela pode subsistir? Dentro do lar ali, a intenção ali, e o motivo é que esse lar ele cresça, que esse lar se fortaleça, como que essa casa pode subsistir se ela levantar-se contra si mesmo? Somente Cristo tem essa autoridade de nos tirar do poder de Satanás. Cristo estava mostrando àqueles homens que ele era o Filho de Deus, mais uma vez, e que somente ele pode ter autoridade, somente ele pode ser o Senhor que salva realmente aqueles da mão do valente, somente Cristo tem essa autoridade. Mas para isso nós precisamos entender que reconhecê-lo como Filho de Deus, o Cristo prometido, como está escrito no capítulo 1:15. Jesus Cristo, ele liberta, ele traz a salvação para estes, mas precisa ter o arrependimento e criam no Evangelho. Jesus refuta a sua acusação, dizendo como ele poderia ser Satanás. Um reino dividido não subsiste em si mesmo. E se nós formos lá em Isaías, no capítulo 49, no verso 24, 29, 26, diz ali, será que alguém pode tirar despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor, certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei os seus filhos. Farei como que os seus opressores comam a sua própria carne, e se embriaguem com o seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. E isso aqui os escribas sabiam. Eles sabiam que viria aquele para resgatar a nós, saberiam que viria vir o Filho de Jesus Cristo, eles saberiam que um dia esse Messias viria. Porém, o orgulho e a inveja cauterizou seus corações de tal forma que não conseguiram enxergar no momento em que foi concretizado isso, o cumprimento dessa profecia cumprida, concretizada em Jesus Cristo. Jesus demonstra o seu senhorio no cumprimento das profecias, o amarrar o homem forte, o valente, Satanás, e tomar de volta o que este vil inimigo reivindicou para si mesmo. Jesus prova aqui sua vocação messiânica, demonstra que ele é realmente aquele por meio de quem Deus traz salvação. Vocês, escribas, estão muito equivocados. E vocês ultrapassaram o limite. Eu sou o Messias prometido. Jesus mostra a esses acusadores, meus irmãos, que o seu reino é indivisível. Quando ele fala que um reino pode subsistir contra ele mesmo, uma casa pode subsistir contra ela mesma, ele está mostrando a esses homens, olha, o meu reino ele é indivisível, não há divisão, Satanás não faz parte disso. Jesus respondeu a Pilatos, o meu reino não é este mundo, lá em João 18, 36. Portanto, os que não põem a sua esperança em Cristo, mas pensam que os demônios são expulsos pelo príncipe dos demônios, esses, de Jesus, não pertencem a um reino. Se olharmos as Escrituras, nós vemos que há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um Deus e Pai de todos,
que reina sobre todos, age por todos e permanece em todos, conforme Efésios 4, 5 a 6. O Filho de Deus, ele encarnou para esmagar os espíritos, arrancar os espólios do príncipe deste mundo e dar aos homens o poder de destruir o espírito mau, conforme Lucas 10, 19. E eis que alguns pedem auxílio ao poder do demônio. No entanto, como diz Lucas, é pelo dedo de Deus, ou como diz Mateus, pelo Espírito de Deus, que Jesus expulsa os demônios. Desta forma entendemos que plenamente que o reino de Deus, ele é indivisível. É o Senhor encarnado no meio. Depois de refutá-los e mais uma vez demonstrar o seu senhorio, a sua autoridade em tudo o que disse, Jesus nos apresenta 2 julgamentos. Aqueles que procuram desacreditar a sua palavra. Veremos nesse primeiro momento, primeiro julgamento, a justiça que acompanha o castigo eterno. Verso 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um assunto denso, um assunto que é para uma escola bíblica dominical, para a gente estudar vários dias aí para entendermos. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz aqui, Marcos dá esta resposta, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, para entendermos sobre esta conduta, é necessário falarmos primeiro o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Algo que causa muito embaraço e muita dificuldade no entendimento, porque muitas pessoas falando alguma coisa contra Deus, blasfemei contra o Espírito Santo. E agora? Blasfemei contra o Espírito Santo. Então, nós vamos entender aqui, em primeiro lugar, o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. E, lendo o texto, esse pecado é o único que não tem perdão e jamais haverá perdão. Este pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é irrevogável. Não tem mais oportunidade, não tem mais chance. Portanto, se eu falar assim, eu pequei contra o Espírito Santo, eu blasfemei contra o Espírito Santo, nós vamos entender bem isso aqui. O que é blasfêmia e o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é necessário. Em primeiro lugar, nós separamos aqui alguns exemplos, meus irmãos, do que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é rechaçar por um tempo o Espírito Santo do Senhor. Muitos vivem na ignorância, na desobediência por muito tempo. Porém, em um momento de suas vidas, podem ser alcançados pela graça de Deus. Um exemplo na palavra de Deus é o apóstolo Paulo, que viveu um tempo negando Jesus Cristo, perseguindo os cristãos. Ele passou um tempo em sua vida afastado ali, não entendendo o propósito de Deus ali, e ele perseguia os cristãos. Não é rechaçar por um tempo o Espírito Santo, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque chegará um momento em que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo convencerá muitos, e esses serão convertidos à palavra de Deus. O exemplo de apóstolo Paulo, como nós vemos em sua história. Meus irmãos, blasfêmia contra o Espírito Santo não é negar Jesus. Pedro negou a Jesus. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitos negam a Jesus. Muitos falam contra Jesus. Muitos não querem ouvir falar de Jesus. E isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque poderá haver ainda a pregação da palavra de Deus, trazendo à memória, à mente, ao coração dessas pessoas, que Jesus Cristo é Filho de Deus. Enquanto em seu tempo de ignorância negavam esse Jesus Cristo, os ateus podem muitas vezes chegar em um momento e ser alcançados pela palavra de Deus. Meus irmãos, blasfêmia contra o Espírito Santo não é entristecer o Espírito de Deus. Efésios capítulo 4, 30 diz que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. E quantas vezes nós fazemos isso?
Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo do Senhor com as nossas atitudes, trazendo a tristeza ao coração do Senhor? Quantas vezes nós deixamos de ler a sua palavra? Quantas vezes nós deixamos de orar e falar com o nosso Deus? Quantas vezes nós deixamos de praticar o amor que o Senhor nos instrui na sua palavra? Quantas vezes nós ofuscamos o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, entristecendo em si o Espírito Santo do Senhor? Mas isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus irmãos, blasfêmia contra o Espírito Santo não é a queda dos salvos. Uma que quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós não perdemos a salvação. A salvação é garantida. Conforme João 10, 28 diz: aqueles a quem o Senhor me trouxe as mãos, mais eu lançarei fora, eu mais jamais deixarei, porque a salvação ela é eterna. Uma vez salvos em Cristo Jesus, ainda que uma pessoa caia em pecado e se afaste por aquela tristeza, mas se verdadeiramente ela for salva, ela será redimida novamente junto aos seus, e o Senhor fará uma obra em sua vida. A salvação, ela é eterna. Não existe insegurança na salvação. Jesus Cristo não fala assim: olha, hoje você está bonzinho porque você veio para a igreja. Você está falando amém, concordando com a cabecinha, balançando positivamente. Está salvo hoje, hein? Crédito. Se morrer hoje, você passa a catraca direto. Tá certo? Ah, tô vendo que você está cometendo alguns pecados aí que não agradam meu coração. Você morrer agora, você vai direto para o inferno. Fica esperto. O Senhor olha para o nosso coração, Ele olha para a nossa vida, Ele fala assim: olha, eu amo você. E eu morri na cruz para libertar você da mão de Satanás, da mão do valente. E quando eu libertei você, Satanás não tem mais vez sobre a sua vida. Porque o meu ato na cruz, ele foi completo por sua vida. O meu ato na cruz, ele foi total para a sua vida. Ele olha para o seu coração e fala assim: você crê em mim? Você confessa em seu coração que eu sou o Senhor da sua vida? E o Espírito Santo, então, ele brota em nós uma força para nós combatermos toda a ousadia de Satanás. Toda a ousadia da acusação que Satanás faz contra nós, como fez contra Jesus. Salvos em Cristo jamais serão arrebatados das mãos de Jesus Cristo. Não há perda de salvação. Então, meus irmãos, as pessoas que têm esse momento, eles não blasfemaram contra Deus. Vimos na Bíblia muitos exemplos. Davi pecou contra o Senhor, mas Davi foi regenerado. E nós temos então vários outros exemplos, irmãos. E só alguns exemplos entre tantos que poderíamos apresentar aqui, para entendermos o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Espero que ficou claro este primeiro momento do que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se tiver alguma dúvida, depois estamos à disposição para conversarmos mais sobre o assunto. Agora, meus irmãos, nós vamos entender aqui agora o blasfemar contra o Espírito Santo. Então, se você for lá no verso número 30, Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Blasfemar contra o Espírito é afirmar com convicção, sem ressentimento, sem peso na consciência, que Cristo é Satanás. Então, meu irmão, se você pensa que eu blasfemei contra o Espírito Santo, você não blasfemou, porque essa consciência não teria em você. Não estaria saindo de sua voz. Você não estaria manifestando: será que eu pequei contra a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, porque quem blasfema contra o Espírito Santo não tem essa consciência, não tem esse pensamento. E será que eu fiz? Não tem isso. Logo, se estou preocupado, se blasfemei contra o Espírito, isso mostra que eu não cometi esse pecado, porque aquele que comete esse pecado ultrapassou este limite determinado por Deus, dizendo:
Cristo está possesso por Satanás. Esta pessoa não tem uma consciência abalada por esta acusação que faz contra Jesus. Foi o que esses escribas fizeram nesse texto. Ultrapassaram o limite, caindo nas trevas eternas, sem oportunidade de ser salvos. A palavra de Deus nos diz que não adianta orar pela salvação destes que cometem esse tipo de blasfêmia. Eles já estão condenados eternamente. O verso 29 diz: mas aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, nunca, jamais, não há mais oportunidade. Não tem como você fazer boas obras, tentar fazer, não existe, acabou. É morte eterna. Uma condenação pesada por nosso Deus. Então, 1 João 5,16, se você quiser ler lá depois, não adianta orar pela salvação desses que cometem esse tipo de pecado. Pastor Luiz Berkoff, seu livro de teologia, ele escreve algo interessante sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, abre aspas. Portanto, a raiz deste pecado é o consciente e deliberado ódio contra Deus e tudo quanto se reconhece como divino. O pecado não se torna imperdoável porque sua culpa transcende os méritos de Cristo, ou porque o pecador está fora do alcance do poder renovador do Espírito Santo, mas porque há uma lei, um limite mantido por Deus, que exclui toda a possibilidade de arrependimento, cauteriza a consciência, endurece o pecador e assim torna imperdoável este pecado. E falar que Jesus Cristo é Satanás, com convicção. Então, meus irmãos, nós temos o ensino maravilhoso da palavra de Deus, que existe um limite. Mas a palavra do Senhor também, ela nos fala que nós temos uma justiça que acompanha a graça de Deus. Verso 28. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Eu posso falar que Jesus Cristo é mentiroso. Eu posso falar que o Evangelho não é verdade. Eu posso falar contra Jesus Cristo, eu posso falar com Deus, eu posso me envolver em pecados de feitiçaria, de pornografia. Eu posso ser viciado em droga, eu posso cometer tantas coisas, eu posso fazer tantas coisas contra o Senhor, essas blasfêmias, elas são perdoadas. O Senhor morreu por você. O Senhor olhou para o seu coração, olhou para a sua vida, e Ele nos prometeu que o Messias viria para redimir a nós dos nossos pecados. Todos os pecados serão perdoados. Aqui não diz um perdão universal, meus irmãos, que todos serão perdoados e todos serão levados para o céu. Não, para recebermos este perdão, a necessidade de nosso arrependimento em Jesus Cristo, confessar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O Senhor, antes de aplicar a punição eterna, no verso 29, nos conforta nos dizendo que não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, aqui é apresentado um bálsamo para os seus filhos, aqueles eleitos em Cristo Jesus. Ele veio para nos tirar do poder de Satanás, deste valente que está escrito aqui. Eu vim para pegar os seus espojos, para tirar aqueles que estão na mão de Satanás, para trazer a vida e dar vida eterna. Sempre perdão, meus irmãos, ilimitado em Cristo. E a declaração desta graça salvífica poderia ser um contraste com a mentalidade judaica daquela época, do primeiro século. Segundo, para eles, o perdão de Deus não ocorreria mais
de 3 vezes, com base em algumas passagens, como a passagem de Jó 33, 28. Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá luz. Eis que Deus faz tudo isto 2 e 3 vezes, e no seu trato com o ser humano. Outro texto, Amós, profeta Amós, capítulo 2, verso 6 diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Em Jesus não há limite de perdão, meus irmãos. Em Jesus o perdão é ilimitado. Este texto é rico e é o objetivo do Evangelho de Marcos, mostrar este reino presente e atuante entre nós, e que não existe domínio que possa impedi-lo de resgatar os seus eleitos das mãos de Satanás. Algo importante, meus irmãos, ainda que nós precisamos aprender no texto, tomar bastante atenção, é levarmos a sério de que os demônios existem e atuam. Satanás opera de maneira tão eficaz, tentando tragar aqueles que estão ao seu redor. E muitas vezes, e principalmente nós com a teologia reformada, procurando praticar esta boa ortodoxia, muitas vezes nós eliminamos a possibilidade do sobrenatural estar entre nós. Nós vemos homens sendo usados por Satanás para deturpar as Escrituras. Nós vemos famílias sendo destruídas pela ação do espírito maligno de Satanás. Nós vemos atrocidades cometidas e muitas vezes nós olhamos aquilo e nós achamos, ele fez isso porque ele estava nervoso, ele fez isso porque ele não gostava, ele fez isso porque ele é egoísta, e nós esquecemos que por trás de muitos desses problemas, a ação de Satanás está ali evidente. A ação de Satanás em nossas vidas tentando nos tirar do foco principal que é Jesus Cristo. Tentando nos desviar do foco principal que é Jesus Cristo, nos levando para caminhos onde nós achamos que é o caminho certo, que é o caminho correto. Aquela caverna tem um limite, mas nós ultrapassamos aquele limite. E quando nós entramos naquele limite, nós não percebemos a escuridão densa que é. E quando nós tomamos essa atitude, Satanás, ele procura ceifar as nossas vidas. Estamos diante da palavra do Senhor. Estamos diante da Escritura, da palavra revelada, da voz de Deus. E o Senhor olha para o seu coração nesse exato momento. Ele está vendo a verdadeira motivação do seu coração. Você está passando o limite de entrar nessa caverna, nessa escuridão do seu pecado? Ou você está permitindo que Jesus Cristo, ele seja o Senhor da sua vida e que as luzes, os holofotes do Espírito Santo acendam e guiem você pelo verdadeiro caminho? Meus irmãos, hoje muitos adoram deuses, entidades. Vemos relatos na televisão de pessoas e crianças que são oferecidas para demônios, bruxarias, culto, ocultismo. Nós precisamos entender que Satanás, ele atua. A palavra do Senhor em 1 Timóteo 4:1 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Meus irmãos, não é só homens pregando um evangelho errado. São homens dominados por espíritos imundos tentando desvirtuar a palavra de Deus, para causar um distanciamento no conhecimento do verdadeiro evangelho. Muitas vezes romantizamos o que acontece em nossa volta, mas Satanás, ele é presente e ele atua, porque a palavra do Senhor, ela nos adverte: vigiai e orai, porque Satanás está ao derredor, tentando tragar a quem possa.
Meus irmãos, mas graça maravilhosa, bálsamo gostoso da palavra de Deus, é a nossa garantia da salvação e do perdão eterno, que é certa. Jesus continua a nos convidar: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo coloca pessoas na sua vida, muitas vezes, para alertar aquilo que você não está enxergando na sua vida. Para que o Espírito Santo do Senhor faça uma obra na sua vida, na minha vida. Esses homens acusaram Jesus desde o começo. A inveja, o orgulho era tal que chegou aquele momento que ultrapassaram aquela linha limite. E o coração do Senhor entristeceu de tal maneira, Deus então colocou e determinou esta lei. Mas, meus irmãos, hoje estamos aqui ainda pregando este evangelho pela graça do Senhor. Por causa dos apóstolos que foram separados e foram pregados domingo passado, por causa desses homens que foram treinados por Jesus Cristo. E esses homens estavam do lado de Jesus Cristo aprendendo todas essas coisas, para que o evangelho de Cristo expandisse e chegasse até nós hoje. Marcos 1,15 diz: o tempo está cumprido, arrependam-se, creiam no evangelho, creiam em Jesus Cristo. Cuidado para vocês não serem levados a defamar o nome de Jesus Cristo. Cuidado para que vocês não sejam levados neste pecado, nessas trevas, porque Jesus Cristo, Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Até onde nós temos o nosso conhecimento com Cristo? Esses homens conheciam as Escrituras, doutores da lei, conheciam as profecias. Eles sabiam que haveria de vir um dia um Messias. Eles eram os maiorais, eles eram os referências daquela época. Porém, Cristo, na sua humildade, como foi falado no começo do culto, mostrando a sua humildade, o seu amor, o seu carinho, demonstra a todos aqueles da multidão que Ele é o Senhor dos senhores. Satanás foi derrotado e seria derrotado quando ele fosse crucificado, e foi derrotado quando ele foi crucificado. O valente. Jesus Cristo tirou os espólios de sua mão. E hoje nós somos salvos, porque nós somos resgatados da mão do valente. Baixe sua cabeça nesse instante. Olhe para o seu coração nesse instante e pense nesse momento. Até onde eu tenho adorado esse Deus? Eu tenho conhecido esse Senhor. Você que nos assiste e vai nos assistir no YouTube. Às vezes você está na sua casa sentado, confortável, mas até onde o Senhor tem sido o Senhor de suas vidas? Até onde nós temos colocado as nossas vidas na mão do Senhor? Esses homens conheciam a palavra de Deus, mas no momento exato que tiveram a oportunidade de estar entendendo que Cristo é o Senhor dos senhores, eles foram condenados eternamente. Ah, Pai de amor, muito obrigado por esse dia, Senhor, como é gratificante pregar a Tua palavra. Ainda, Senhor, que muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos, Pai, e nós precisamos nos sentir assim, é fato. Nosso entendimento, ele é bem limitado, Pai, mas eu quero Te agradecer porque o Senhor nos permite, Pai, ainda assim entender um pouco da Tua palavra, porque nós vamos entender a totalidade dela quando nós estivermos na Tua presença, Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, Pai de amor, eu Te peço que Teu Espírito esteja em nossos corações e nossas mentes. Visite, Senhor, aqueles que necessitam salvação em Cristo Jesus. Ó Pai, destrói, Senhor, as ações do maligno, Senhor, nas famílias. Destrói, Senhor, a ação do inimigo, Senhor, de Satanás, que muitas vezes tenta, Senhor,
minar, Senhor, o conhecimento da Tua palavra na Tua igreja, na Tua família. Pai, que nós possamos nos render diante do Senhor e nos humilhar diante do Senhor. Porque é assim, quando nós colocamos os nossos joelhos diante do Senhor e pedimos perdão ao Senhor, nós cremos que nós somos salvos. E assim o Senhor vai olhar para o nosso coração, atender aquilo que nós ansiamos de acordo com a Tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Obrigado por esta manhã, obrigado por este domingo e possamos refletir sobre a Tua palavra, Senhor, a cada minuto, a cada segundo, Senhor, em nossas vidas e colocar em prática. Em nome de Jesus.